This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Espanha, 1937. A tarde é quente e amena. O sol bate forte sobre os campos dourados. É uma paisagem familiar, mas diferente. Mais seca, mais agreste. Subitamente, um clarão de luz. Algo se aproxima no horizonte. O céu azul torna-se um caos de cores, sons e fumos. Por entre as nuvens, um ponto metálico emerge, destaca-se dos outros. Um espectro de luz que fura por entre as nuvens e traça uma língua de fogo pelos céus. Sobre os campos, desenha-se a sombra do seu corpo alongado com 2 braços abertos. Quem o vir dirá que é uma cruz. A cruz de Cristo, pintada de vermelho, a cuspir fogo num derradeiro ato de redenção. Mas não. É só uma avioneta com um homem lá dentro. Um estrangeiro a combater a luta dos outros. Um português numa arena vizinha, longe de casa e do oceano. O profeta da futura guerra mundial. E como ele, há outros. Muitos, muitos outros. Esta é a história da Legião Viriato, os portugueses de Franco. Olá a todos e bem-vindos a este episódio onde vamos tratar de um dos grandes momentos históricos do século XX, a Guerra Civil Espanhola de 1986. Mas, como é habitual, vamos olhar para ela de um ângulo específico, o nosso, dos portugueses que viram numa guerra civil a oportunidade de ganhar uma guerra mundial. Enquanto por cá nascia o Estado Novo e António de Oliveira Salazar ascendia a presidente do Conselho de Ministros, em Espanha as coisas estavam muito mais complicadas. De forma simples, o país estava politicamente dividido ao meio. Os primeiros anos da década de 30 viram um vai e vem de governos de esquerda ou direita cada vez mais radicalizados. De um lado estava a Frente Popular, de tendências socialistas e republicanas. Este grupo incluía um pouco de tudo, desde republicanos conservadores a anarquistas antissistema, e incluía ainda socialistas, comunistas, sindicalistas, reformistas e muitos outros istas para quem a Espanha devia ser modernizada. Mas, como é óbvio, não estavam sozinhos. Do outro lado, mais conservador, estavam os nacionalistas. Também eles uma confusa amálgama de ideologias e movimentos que iam desde monárquicos e católicos conservadores a fascistas imitadores de Hitler ou Mussolini. O ambiente era de cortar à faca.
Enquanto nas cidades como Madrid ou no interior da Extremadura, guerrilhas disparavam umas contra as outras, várias greves gerais paralisavam o país, anarquistas sonhavam em queimar palácios, bispos acusavam os comunistas de serem filhos de Caim, e na Catalunha e no País Basco nasciam movimentos independentistas prontos a dividir ainda mais a Espanha. Eleição em eleição, conflito em conflito, a tensão ia aumentando. Finalmente, em 1936, depois da Frente Popular de Esquerda ganhar as eleições com uma minúscula vantagem, a direita tentou um golpe de Estado. Mas os nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco, não foram capazes de tomar o poder em todas as regiões de Espanha. Só restava uma saída: a Guerra Civil. É aqui que saltamos a fronteira para ver como Salazar reagiu a esta guerra. A resposta devia ser simples. O Estado Novo ficaria quieto para não ser engolido por uma guerra mesmo à porta de casa. Afinal, Salazar até tem a fama de ter mantido Portugal fora da Segunda Guerra Mundial. Algo que muitas vezes é interpretado como um pacifismo estratégico e cauteloso. No entanto, o episódio de hoje vai demonstrar que no caso da Guerra Civil Espanhola as coisas não foram bem assim. Pelo contrário. Hoje contamos a história do ditador e dos soldados portugueses que escolheram combater ao lado de Franco. O ano é 1936. A guerra arrebenta em Espanha e Salazar tem uma decisão a tomar. Na batalha pela alma do país vizinho, não havia dúvidas sobre que lado devia apoiar. Afinal, os nacionalistas portugueses e espanhóis tinham uma longa e produtiva história de colaboração. Durante a Primeira República Portuguesa, vários portugueses monárquicos tinham-se refugiado em Espanha. O general Sanjurjo, responsável pelas várias tentativas de golpes contra a esquerda espanhola, viria a esconder-se no conforto do Estoril, onde foi recebido de braços abertos. Foi a partir dali, com a ajuda do regime, que Sanjurjo e outros aliados fizeram contactos com movimentos europeus de direita, enquanto Salazar fingia trabalhar lado ao lado com os republicanos espanhóis. Francisco Rolão Preto, uma figura fascinante que conhecemos no episódio do integralismo lusitano, exilou-se em Espanha depois de um golpe falhado em Portugal e acabou por ter forte influência ideológica no que seria um dia a milícia de Franco, a Falange. No fundo, os nacionalistas portugueses e espanhóis queriam o mesmo para os respectivos países. Estados ordeiros, sem subversões, onde os militares e a Igreja garantissem a paz social. Salazar, com a sua veia académica e burocrática, podia olhar com desconfiança para os métodos violentos de Franco e dos seus homens, tal como olhava para muitos nacionalistas portugueses. Mas, na verdade, eram aliados naturais. Contudo, havia outro aspecto que os unia: um inimigo comum. Ao olhar para a Guerra Civil Espanhola, Salazar via um microcosmos de uma batalha ideológica que o assustava: a luta contra o socialismo, o comunismo e o anarquismo. O governo de esquerda da Frente Popular era o pior pesadelo de Salazar. Já para não falar do facto de a esquerda espanhola ser apoiada pela União Soviética, esse império gelado de onde o marxismo procurava espalhar-se pela Europa. Salazar não era o único. Franco depressa recebeu apoios da Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler, que perceberam que a Extremadura espanhola era o cenário da batalha ideológica do século. E, se por um lado nem todos os ideólogos de direita pensavam da mesma forma, os regimes europeus concluíram que a luta de Franco era também a sua luta.
E Salazar não foi exceção. Tinha de encontrar forma de ajudar Franco. Em causa estava apenas e só a alma da nação e, quem sabe, do mundo inteiro. Mas Salazar precisava de um plano. 1936 foi também o ano em que fundou a famosa Legião Portuguesa. Qualquer regime autoritário que se prezasse tinha uma organização paramilitar como esta. A diferença é que, ao contrário de, por exemplo, os camisas negras de Mussolini, Salazar não utilizou a legião para chegar ao poder. O regime já fora instituído quando essa milícia foi criada, e o seu objetivo não podia ser mais claro. O decreto-lei dizia que a legião tinha como finalidade organizar a resistência moral da nação e cooperar na sua defesa contra os inimigos da pátria e da ordem social. Na verdade, a legião também servia como uma espécie de válvula de escape. Salazar procurava satisfazer alguns dos elementos nacionalistas mais radicais, como os integralistas ou o movimento nacional sindicalista de Francisco Rolão Preto, cuja ideia de resistência moral era indissociável de pancadaria e violência física. Organizada sob a autoridade do regime, a Legião Portuguesa dava uma estrutura organizada aos nacionalistas com laivos mais brutais. E esperava Salazar, acalmava os seus devaneios. Mas a criação da Legião Portuguesa era importante por outros motivos. Apesar de terem opções ideológicas um pouco diferentes, os nacionalistas portugueses partilhavam o mesmo ódio aos socialistas, comunistas e anarquistas. E por isso, quando a Guerra Civil rebentou aqui ao lado, todos os que queriam ir combater por Franco viram na Legião Portuguesa a sua rampa de lançamento. Os inimigos da pátria ali estavam, a combater na pátria dos outros, mas eram os mesmos inimigos de sempre. O problema é que o sangue quente levou a um banho frio. Ainda em 1936, por insistência da França e do Reino Unido, Portugal aderiu a um pacto de não intervenção na Guerra Espanhola. Qualquer apoio militar português aos espanhóis seria uma violação desse acordo. E por isso, Salazar teve de adaptar o seu plano. Sim, assinaram um acordo. E sim, mantiveram relações com o governo republicano espanhol. Mas nas profundezas do regime tinha um grupo de nacionalistas prontos para a guerra. Um inimigo comum e uma legião bem estruturada. Tinha a arma, o gatilho e a bala. Só faltava disparar. E quando o fez, deu origem a um dos momentos mais curiosos da nossa história militar. Os combatentes portugueses iriam para a guerra, mas iriam fazê-lo em absoluto segredo. É famoso o Pacto de Não Intervenção na Guerra Civil Espanhola, mas houve ainda outro pacto que varreu a Europa Ocidental na época e que ninguém ousou quebrar. O pacto entre milhares de civis, um pouco por todo o continente europeu, e o Patreon da Broá. Era um pacto que dava acesso a conteúdos exclusivos da melhor qualidade. E era um pacto fácil de fazer. Bastava ir à descrição deste episódio, clicar no primeiro link onde diz "Torna-te patrono" e seguir as instruções. Era impossível de resistir e nem uma milícia fortemente armada o poderia quebrar. Na verdade, o plano de Salazar era genial. A partir da Legião Portuguesa, criou-se a pomposa Missão Militar Portuguesa de Observação, organizada pelo Coronel Jorge
Botelho Muniz, que por sua vez tinha estado ligado à origem da própria legião portuguesa. Como o próprio nome indica, iria observar o conflito e nada mais. Mas, na verdade, tratava-se de um grupo de militares portugueses que combateria clandestinamente do lado dos franquistas com a cumplicidade do regime de Salazar. Ninguém ficaria a saber. Nem os franceses, nem os ingleses, nem o público português. Salazar soltaria por Espanha milhares de guerreiros voluntários, entre eles soldados, coronéis, generais, pilotos e engenheiros, de arma em riste e uma única missão: matar comunistas. Por uma vez, a estratégia de Salazar alinhava-se perfeitamente com a sede de violência dos nacionalistas mais musculados. E apesar do secretismo da missão, os seus organizadores deram-lhe um nome sonante, cheio de ecos patrióticos. Em honra do grande defensor lusitano e na esperança que acontecesse aos bolcheviques o mesmo que aos romanos 2000 anos antes, os combatentes portugueses em Espanha ficaram conhecidos como os Viriatos. Graças ao seu relativo secretismo, perceber a dimensão dos Viriatos é um trabalho difícil. Sabemos que, pelo menos, 175 militares foram membros da missão de observação. Mas várias fontes avançam outros cálculos. O Arquivo Histórico Militar identifica menos de 3.000. Mas outros autores especulam que houve 30.000 viriatos em terras espanholas. Também as suas funções foram variadas. Eram observadores com uma praninha na estratégia militar, ou listavam-se como membros de outras milícias nacionalistas, ou pilotavam aviões, ou transportavam mercadorias e armamento, ou comandavam peças de artilharia. E, no geral, diluíram-se nas tropas espanholas e no caos da guerra. Isto é um ponto que é importante ressalvar, porque nós inicialmente queríamos fazer, e quando tentámos fazer esta ideia de legião viriato, fomos sempre na perspectiva que seria uma coisa unificada, era a legião viriato, mas na verdade não são. São muitos homens diferentes que são, por si só, os viriatos e que se dissipam, diluem-se em vários regimentos, em várias peças, em várias áreas diferentes e, portanto, é muito difícil contar uma história unificada de uma coisa que na verdade é tão dispar e secreta. Sabemos que estiveram em momentos importantes como a Batalha de Brunete, a Batalha de Gandesa e a maior batalha do conflito inteiro, a Batalha do Ebro, que se estendeu entre julho e novembro de 38 e vitimou dezenas de milhares de combatentes. Mas os detalhes das suas intervenções não são fáceis de estabelecer. Ainda assim, alguns viriatos escaparam do secretismo de Salazar e as suas histórias de clandestinidade, mais cedo ou mais tarde, viram a luz do dia. O espírito dos viriatos vinha de cima. A missão de observação, à qual fingiam pertencer, estava sob a alçada do coronel Jorge Botelho Muniz. Amigo pessoal de Salazar, ex-deputado republicano e convicto nacionalista que participara no golpe de 28 de maio de 1926 e mais tarde colocaria o Rádio Clube Português ao serviço da propaganda franquista. Já agora, fun fact, o irmão deste Jorge Botelho Muniz, que se não me engano chama-se Júlio Botelho Muniz, mas agora sou capaz de estar em erro, enquanto Ministro da Defesa, se não me engano, eu aqui estou a dizer isto de memória, portanto posso estar errado, lidera um das maiores, em 61, talvez, nos anos 60, uma tentativa de golpe de Estado contra Salazar, que é uma das tentativas pré-25 de Abril mais ousadas e arriscadas e que puseram o regime em algum estado de preocupação. Mas Muniz não era a única celebridade portuguesa.
Talvez o nome mais sonante dos viriatos do ar, os pilotos portugueses que sobrevoavam Espanha durante a guerra, seja José Adriano Pequito Rebelo, cofundador do integralismo lusitano e personagem de destaque do nosso episódio sobre esse movimento. Tal como Botelho, Pequito Rebelo tinha um largo passado de intervenção política, tendo participado no golpe monárquico de 1919 e, entretanto, convertido à adoração salazarista. Com milhares de horas de voo como piloto comercial, Rebelo decidiu ir lutar para a Espanha, chegando a levar a sua própria avioneta, que batizou de outro ícone da mitologia lusitânia, Passarola. A sua especialidade eram voos de reconhecimento, mas conta-se que também pilotou bombardeiros em missões ofensivas. E no final da guerra, recebeu a Ordem Militar da Torre e Espada e foi feito capitão honorário da aviação espanhola. Nas biografias dos viriatos, encontramos sempre este misto de loucura e fome ideológica. Simão Aranha, melhor nome de sempre, natural de Cascais, estudou belas artes antes de se dedicar ao amor pela pátria e participou em inúmeras missões pelos nacionalistas. A certa altura, a sua avioneta foi atingida, Aranha despenhou-se, mas sobreviveu com queimaduras de primeiro grau em metade do corpo. Cá está uma frase que eu nunca imaginei dizer. Augusto Krug, português de origem francesa, foi piloto de caça, acabou alvejado dezenas de vezes pelas balas republicanas ao longo de 40 missões bem-sucedidas e, tal como o Aranha, despenhou-se, mas acabou por sobreviver. E depois há o primeiro cabo piloto aviador Soares de Oliveira, que ao pilotar um bombardeiro franquista foi alvejado e se despenhou contra uma trincheira republicana nos arredores de Gandesa. Este aviador português receberia a título póstumo a Medalha Militar Espanhola. Nós não temos registro, e não gosto de contar histórias para as quais nós não temos fontes, mas é sempre giro às vezes poder partilhar alguns momentos. Eu não tenho fontes para nada disto, mas uma vez em conversa contaram de um viriato que teria sido comandante de uma peça de artilharia franquista ou nacionalista e que o seu hábito era, enquanto comandava a abertura de fogo, abria também garrafas de espumante que bebia durante a batalha. Portanto, eram todas assim figuras equilibradas. Apesar de muitas destas histórias serem algo fragmentadas, o retrato dos viriatos é claro. Estes homens estavam prontos a morrer e voluntariaram-se para isso. Ofereceram-se para combater, levando as suas próprias avionetas ou doando a sua experiência militar às forças franquistas. E mesmo depois de serem abatidos uma e outra vez, voltaram para os ares, impelidos pelo ódio aos comunistas e pelo sonho de uma pátria que nem era a sua. O plano de Salazar estava a resultar. Os portugueses depressa ganharam a admiração dos franquistas e o medo dos republicanos. Mas em Lisboa, o regime do Estado Novo foi encontrando novas formas de apoiar o esforço de guerra. E para isso, fez uso de forças ainda mais poderosas do que qualquer bombardeiro. Algures em Espanha, 1936. O carro segue pelos destroços. A cidade está em escombros. No banco de trás, de bloco de notas em riste, o homem observa tudo e tira notas. Mas as palavras não chegam para descrever o horror. Corpos cobrem as ruas. O cheiro é nauseabundo. Mas o homem não fecha a janela, fixo em suportar o seu terror. É natural, dizia a si próprio. É natural. O carro segue o seu caminho. O homem pensa no que vê. Pensa no que viu, na enorme vitória nacionalista, nas que se seguirão, e sente, acima de tudo, orgulhosamente português. E o seu carro?
guiado por mãos que não as suas, segue lento pelas ruas espanholas, estampado com o verde e vermelho da bandeira portuguesa. Enquanto os viriatos lutavam em segredo, Salazar congeminava mais formas de apoiar a causa nacionalista espanhola. E para isso, usou duas ferramentas centrais em qualquer guerra: a propaganda e o dinheiro. Os média portugueses foram postos ao serviço dos nacionalistas espanhóis. O Rádio Clube Português prestou auxílio nas comunicações nacionalistas e foram enviados vários repórteres portugueses para a Espanha, encarregados pelo Secretariado de Propaganda Nacional de cobrir o conflito sem prejuízo à causa nacionalista. Em papel de destaque estava o jornalista Artur Portela, ao serviço do Diário de Lisboa. Apesar de ter sido recebido com grande cerimónia pelos nacionalistas, sendo-lhe atribuído um automóvel decorado com a bandeira portuguesa e havendo até uma foto sua com o general Franco, Portela não deixou de descrever de perto algumas das atrocidades dos nacionalistas. Escreveu, em setembro de 1936, sobre a tomada de Talavera de la Reina, um baluarte republicano. Ao lado das bermas da estrada, em posições dramáticas, vê-se duas filas de cadáveres. Uns morreram no último combate, outros após. Para que a putrefação não se desenvolvesse, os corpos foram regados com gasolina e queimados depois. Mas o cheiro atroz anda no ar, com gangrena à solta. Há que aliviar a visão e subjugar o arrepio nervoso. É a guerra com todos os seus horrores. Apesar da dureza da guerra, na linguagem do regime, o seu objetivo final permaneceria claro. Até 1974, a Guerra Civil Espanhola foi referida oficialmente em Portugal como a Guerra de Libertação de Espanha. Libertação, claro, do jugo comunista. Noutra frente, e embora a prova documental seja pouca, alguns autores sugerem que Salazar levou a banca portuguesa a financiar os esforços nacionalistas espanhóis por via de entidades como a Caixa Geral de Depósitos, o Banco Tota, o Banco Comercial, a Casa Viana e Fonseca, o Banco Nacional Ultramarino e o próprio Banco Espírito Santo. Resumindo, os viriatos foram apenas a prova mais espampanante do apoio do regime à causa nacionalista espanhola. A ajuda a Franco pode ter sido clandestina, mas foi também política de Estado. E no final de tudo, Salazar conseguiu o que queria. A guerra durou 3 anos, levou a 500 mil de mortos, permitiu que Franco chegasse ao poder, mas acima de tudo, manteve à margem os perigosos comunistas. A alma da nação estava salva. É assim que chegamos a 1939 e ao fim da Guerra Civil Espanhola, cujo desfecho teve, em parte, mão portuguesa. Foi em Portugal que conspiradores espanhóis encontraram refúgio e reuniram futuros aliados. Foi na Legião Portuguesa que os nacionalistas mais radicais encontraram a proteção política para combater numa guerra que não era a sua. Os jornalistas portugueses foram os primeiros a obter grandes explosivos na cobertura da Guerra Civil. A experiência corporativa e autoritária portuguesa foi uma influência em Franco. Dinheiro de bancos e negócios portugueses encheu os bolsos dos nacionalistas. Como ficámos a saber, houve milhares de soldados portugueses, quem sabe se até 20 ou 30 mil, de forma mais ou menos encoberta, a engrossar as fileiras franquistas. A cooperação de Portugal valeu ao país o assinar do Tratado de Amizade e Não Agressão Luso-Espanhola em 1939.
apenas alguns dias antes da vitória nacionalista. E é possível dizer que sem os viriatos nas trincheiras e Salazar na retaguarda, talvez duas das mais duradouras ditaduras europeias não tivessem sobrevivido tanto tempo. Mas o plano genial de Salazar tinha uma falha. Ou melhor, um risco calculado. Os comunistas, socialistas e anarquistas não eram os únicos inimigos do regime. Na verdade, muitos dos nacionalistas que combatiam por Franco eram favoráveis à ideia de anexar Portugal num projeto autoritário ibérico que transformaria os dois regimes num único Estado unificado. E como podem imaginar, não seria nas mãos de Salazar. Isto significa, na prática, que Salazar brincou com o fogo. Para combater os comunistas que queriam destruí-lo, apoiou os nacionalistas que queriam anexá-lo. Os viriatos, imbuídos do espírito de defender o património espiritual da nação e combater a ameaça comunista e o anarquismo, fim de citação, batizados com o nome do famoso líder lusitano, combateram ao serviço de um país que não era o seu, lado a lado com aqueles que, podendo, negariam a sua independência. O país de brandos costumes de Salazar tentou sê-lo numa jogada de alto risco que custou milhares de mortes. Por acaso, os dados caíram na posição certa. Por acaso, os nacionalistas abandonaram o seu plano. Mas bastava uma bala a mais, ou mais um avião abatido, para que, alguns num universo paralelo, este episódio do História Obscura fosse inteiramente escrito e narrado em espanhol. E a Guerra Civil Espanhola fosse, mais do que já é, a nossa Guerra Civil. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. E este episódio é um episódio para o qual eu venho muito agradecido. Venho de coração muito cheio, genuinamente. Porque tivemos o lançamento do livro do magnífico, maravilhoso, meu grande amigo Renato Rocha. Como já devem saber, o livro chama-se Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular, da editora Planeta. E fizemos o lançamento do livro na FNAC do Colombo e tivemos uma casa cheia. E nessa casa cheia, para além dos clássicos amigos e familiares e pessoas da empresa, estavam vários ouvintes do Teorias da Conspiração e do História Obscura. Ou do Sapiens no geral, a História Obscura faz parte do mesmo. E deixem que me vos diga, porque eu acho que estão a ouvir. Obrigado por terem ido. Enche-me tanto o coração poder conhecer-vos a todos, enche-me tanto o coração poder falar com cada um de vocês e ver o carinho que vocês nos deram também. É absolutamente maravilhoso e, portanto, eu estou muito agradecido. E vou ter que fazer uma coisa injusta, má, terrível. Vou ter que juntar esse agradecimento mais uma missão, mais um sentido de missão da nossa parte. O livro tem corrido bem. Temos conseguido vender bastantes exemplares, mas eu acredito que podemos vender mais e que conseguimos fazer ainda mais. O meu grande sonho com isto é nós conseguirmos esgotar a primeira tiragem. É um desafio grande e difícil, mas eu acredito que nós somos capazes de o fazer. E eu gostava mesmo de o conseguir fazer. E por um motivo em particular. Não é pelo dinheiro, porque nós não somos propriamente mais ou menos bem pagos por isso. Se bem que acho que o Renato agradeceria quanto mais vendas possíveis, mas é porque eu acredito genuinamente na qualidade não só daquilo que nós fazemos, mas nesta ideia de que um projeto independente de áudio e de pessoas que gostam de fazer coisas sobre história e pessoas que gostam de falar de temas pouco conhecidos merece, se houver uma espécie de justiça cósmica, e eu sei que o mundo não deve nada a ninguém, merece ter algum sucesso. E que pessoas como o Renato merecem ter sucesso naquilo que fazem. E por isso desafio-os a ajudarem-nos
a fazer chegar esta mensagem a mais pessoas, a fazer o livro chegar a mais pessoas. O livro tem histórias únicas e diferentes, teorias da conspiração na Rússia. Como a Atlântida, na verdade, faz parte dos Açores, e é uma que eu gosto muito porque eu estou agora mesmo nos Açores, portanto, gosto de imaginar que estou no topo da Atlântida a gravar este episódio. E, portanto, tem muitas coisas fascinantes. Eu acho que o livro devia chegar a mais pessoas e eu acho que nós conseguimos fazer com que o livro chegue a mais pessoas. Acredito em nós, acredito neste projeto, acredito neste livro, acredito nos nossos ouvintes e acredito que vamos chegar muito longe. Próximo episódio vai ser um bombom de um episódio porque vamos falar de uma coisa tão específica, tão bizarra, que já tinha sido sugerida há muito tempo pelo nosso Nuno Mendes, que é um episódio sobre os portugueses que estavam no Titanic. Um episódio a não perder. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado a todos. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões, Renato Rocha, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.